atualizada, diz a palavra do Senhor. A sabedoria construiu sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou seus animais para a festa e preparou seu vinho, também já arrumou sua mesa. Enviou as suas criadas para que nos lugares mais altos da cidade façam este convite: quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos da sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta da sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Palavras do Senhor. É interessante que agora, em vez da sabedoria ir aos lugares altos da cidade, ela fica em casa. Ela oferece um banquete. E esse terceiro convite dela é para viver bem. O capítulo vai mostrando os preparativos. Se você lembrar no capítulo 8, que nós falamos na semana passada, nós vimos a sabedoria trabalhando na criação. Mas aqui, nós vemos que depois de construir uma casa espaçosa, e o texto fala sobre 7 colunas, que é a ideia da perfeição mesmo, 7 colunas, então é uma casa perfeita, num lugar perfeito. Ela prepara um banquete suntuoso. E é interessante você acompanhar comigo que os israelitas, o povo nômade, de certa forma, não costumava abater animais dos seus rebanhos com frequência, para consumi-lo cotidianamente. De modo que era raro ter carne na mesa. Ou seja, comer carne assada, comer cordeiro assado, ter um churrasco, era só quando realmente tinha um bom motivo para matar um animal. Porque lembre-se que não tinha geladeira. Então não dava para comer um animal o mês todo, a semana inteira. Você tinha que matar e comer. Então você tinha que ter bastante gente, porque dependendo do tamanho do animal, ia sobrar. E se sobrasse, estragava. E num tempo de escassez, convenhamos que não podia sobrar. Ninguém ia fazer um animal inteiro só para si mesmo. Você vai ver que o texto vai falar para a gente, então, que essa mesa seria preparada, com iguarias e também com vinho. O vinho, nessa época, poderia ser misturado com água, para deixar ele mais suave. Geralmente era 3 partes de água e 1 de vinho, ou com especiarias. Tá? É importante a gente pensar que a presença de vinho na mesa não é interpretada aí como um endosso, para a gente consumir a bebida alcoólica. Lembre-se que a Bíblia diz que o que não é conveniente é a embriaguez. Inclusive, o Provérbios vai falar um pouco sobre isso, em alguns dos seus provérbios. Então, beber o vinho, tudo bem,
de forma bem medida, vamos dizer assim. É uma taça é suficiente. 2 talvez, não mais que isso. Então é importante a gente ter isso em vista. Mesmo em um banquete, não costumava se ficar embriagado demais no dia de festa. E aí, talvez você me pergunte, porque essa foi a minha pergunta quando eu li esse texto, porque já que esse é o terceiro convite da sabedoria, e o terceiro convite da sabedoria seria viver bem, como viver bem está relacionado com o banquete. Porque um banquete dá uma sensação também de ostentação, de comida demais, de a gente falar, nem tudo é festa, nem sempre tudo é festa, né? Mas eu queria pensar com você o conceito judaico de banquete, já que nós estamos aqui no livro do Antigo Testamento. E é esse contexto que passa na ideia do povo e de quem escreve também o livro, que é o quê? O banquete vai muito além de uma simples refeição. O banquete está carregado de um significado social, espiritual e simbólico. Ele é um momento de comunhão com a família, com amigos e principalmente com Deus. Deus fazia parte das refeições. E banquetes estão ligados até hoje a festas, acontecimentos especiais, né, como casamento, batizado, um feriado religioso, vamos pensar na Páscoa, no Natal. A gente sempre costuma, o que a gente vai fazer no Natal, né? Quando as mulheres se reúnem, nossa, ainda não pensei. Né? É fato, até hoje isso é bastante corriqueiro. Então o banquete, ele é uma experiência holística. Né? Agora que nós estamos aí na voga de que tudo é uma experiência, né? Isso está na palavra de Deus há muito mais tempo. É uma experiência holística, ou seja, que envolve todo o nosso ser e tudo à nossa volta, que nutre o corpo, a alma e a comunidade. Então, reforçando a ideia de conexão com Deus e a história do povo de Deus, lembre-se que o povo, quando é liberto do Egito, da escravidão, Deus ordena o quê? Celebrar um banquete. Simples, mas um banquete. Mata um animalzinho, prepara umas ervas amargas, um pão sem fermento, come depressa que eu vou livrar vocês. É um banquete. Lembre-se que matar animais não era comum, só matava em ocasiões especiais. Então essa é a ideia do banquete. Então eu queria olhar com você também aqui, a partir do nosso texto, que ele tem 3 partes. Bem presbiteriano esse texto, inclusive. Ele apresenta para a gente um convite, uma celebração e ele coloca também uma condenação. Do verso 3 ao 9, em vez de sair da sua própria casa, como a gente viu no outro texto, que a sabedoria gritava pelas ruas e parecia uma mulher louca, né? Agora não, ela faz convites. Dessa vez, ela envia suas servas, né, suas belas servas, para os lugares mais altos da cidade, a fim de convidar as pessoas para um banquete. Naquela época, era costume o anfitrião ou a anfitriã fazerem 2 convites. O primeiro era realizado com alguns dias de antecedência, informando os convidados do dia e o horário do banquete. É o nosso convite que a gente manda hoje, né? Para um casamento, por exemplo. E o segundo era feito no dia da festa, para confirmar quem estaria presente. E é interessante porque, sabendo o número então aproximado de convidados, os cozinheiros podiam então preparar carne suficiente para que houvesse bastante para todos, né? Sem que nada fosse desperdiçado. Essa é a ideia. Então, essa passagem, ela não fala de um convite preliminar. Ela não fala que a sabedoria convidou antes, porque afinal ela já estava gritando nas ruas. As servas agora, elas dizem apenas, venham imediatamente. Então, presta atenção também, outra coisa, no versículo 4, o convite só é expresso para os simples, para os ingênuos, para os humildes, né? Para os mais simples de todos. O primeiro convite, lá quando nós
que o segundo convite, como nós vimos a semana passada, foi só para os nécios e os loucos. Mas os loucos rejeitaram a sabedoria de Deus. De modo que esse terceiro convite é apenas para os nécios, apenas para os simples. A sabedoria convida eles para o banquete. E convenhamos que é arriscado rejeitar o convite de Deus, né? Porque a gente nunca sabe se é a última vez que a gente vai participar do convite. O fato é que é evidente que quando os nécios, os simples, os ingênuos, né, aceitam esse convite, isso implica deixar a sua turma para trás. E o que acontece? Se a gente ver aí o 6 e o 8, os escarnecedores e os loucos, na verdade, tentam dissuadir os ingênuos. Não, fica com a gente. Então, os pecadores rejeitam a repreensão e a reprovação. Mas o que o texto fala? É que aquele que é sábio se beneficia da repreensão. E os nécios, os escarnecedores, os loucos, então eles preferem fazer as coisas do seu modo e ouvir os outros que dizem que eles estão certos. Mas os sábios querem ouvir a verdade. Às vezes a verdade incomoda, ela confronta, ela dói. E o texto diz que quando você repreende, quando você ensina os sábios, eles aceitarão a verdade, tornando-se ainda mais sábios. Tenta ensinar um insensato. O que vai fazer? Eles vão rejeitar, eles vão virar as costas e eles vão se tornar mais insensatos. Então, essa experiência é importante para nós. Quando nós ouvimos uma repreensão sobre algo errado que nós estamos fazendo, ou algo que não seja muito inteligente da nossa parte, e alguém vem nos alertar, seja pai, mãe, irmão, amigo, no primeiro momento a gente vai ficar com raiva porque a gente odeia ser contrariado, né? O nosso reino no interior não gosta. Mas o que você faz depois com essa repreensão, com essa raiva, né? Você apresenta ela para Deus e fala, bom, talvez fulano esteja certo, talvez ele esteja errado. E se você acolher a repreensão e realmente ela estiver correta e diante do Senhor, você mudar de vida, você vai se tornar mais sábio. Quando você olha para as suas experiências de vida e você ouviu os conselhos que te deram, quando você estava naquele momento, e você não sabe se vai ou se fica, se faz certo ou se faz errado, e você fez aquilo que é sábio, que é reto, você colheu vida. Mas quando não, geralmente a gente se deu mal. O segundo convite da celebração, que a gente recebe quando aceita o convite da sabedoria e comparece ao banquete que ela serve. Em primeiro lugar, crescemos na nossa reverência pelo Senhor e nós nos aprofundamos no seu conhecimento. Olha aí o verso 10. Quanto mais completo é o nosso conhecimento de Deus, mais aguçado se torna o nosso discernimento em relação às decisões da vida. A gente olha para algumas coisas e fala, isso não cheira bem, isso não parece bom. Por isso que o verso 11 diz que a sabedoria promete dar vida longa e encher os nossos dias e os nossos anos de experiências da graça de Deus. Não vai ser fácil, não vai ser simples. Vamos enfrentar inúmeros desafios, mas a palavra diz que o Senhor quer acrescentar anos à nossa vida. E não, aliás, Deus quer acrescentar anos à nossa vida e vida aos nossos anos. Vamos repetir? O Senhor quer acrescentar anos à nossa vida e vida aos nossos anos. Não adianta viver muito tempo e não ter vida. E viver realmente colhendo todo o mal que o plantei ao longo do caminho. E se a gente obedece a sabedoria, é isso que a gente colhe. É vida na vida. O versículo 12 lembra que o Senhor deseja construir em nós um caráter piedoso. E que a gente não pode tomar esse caráter emprestado dos outros, nem transferi-lo para outra pessoa. Não tem como. Trata-se de uma questão individual, que implica decisões individuais.
pertencer a uma boa família, frequentar a igreja todo domingo, ser dizimista, estudar nas melhores escolas, não garante para nós a construção de um bom caráter. O caráter é construído com base nas nossas decisões. E quando elas estão erradas, elas criam um mau caráter. Elas começam no coletivo, mas elas terminam elas começam no individual, mas terminam no coletivo. Porque geralmente as nossas más decisões afetam a vida de inúmeras pessoas. A começar da nossa família. Uma má decisão faz a família sofrer, faz as pessoas chorarem. Muito antes até do que nós. Porque às vezes a gente só presta atenção e percebe que foi uma má decisão, quando é tarde demais. E às vezes não dá para voltar atrás. Quantos de nós não choramos e não sofremos por más decisões das pessoas que nós amamos? Que no primeiro momento pareceram ótimas, boas, deliciosas, mas cobraram um preço caro. E aí que entra a questão da condenação, do versículo 13 a 18, Gisele, condenação, sim. O capítulo encerra com um vislumbre da loucura. E a gente vai falar melhor a semana que vem dela, propriamente dito. Enquanto chama os nécios e os convida para a casa dela. Né? Porém, se aceitarem o seu convite na loucura, o que talvez eles inocentemente ou ingenuamente não sabem, é que em vez de um banquete, eles irão participar de um funeral. O deles mesmos. Sendo sério. No capítulo 5, Salomão compara a alegria do amor conjugal com beber água pura de uma fonte refrescante. Mas a loucura, que é falada no capítulo 5, que a gente vai ver semana que vem melhor, ele compara ela à mulher adúltera, que oferece água roubada da fonte de outra pessoa. E é interessante porque quando a gente pensa, Deus ordenou que o casamento fosse uma cerca ao redor da fonte para que ninguém a poluísse. Então o que ele está falando aqui é a ideia, e ele traz aqui para a conversa o mandamento que está em Êxodo 20:14, que é não adulterarás. E ele nunca deixou de fazer parte do povo de Deus. E às vezes a gente pensa isso apenas na relação conjugal, mas essa ideia do casamento, ela transcende muitas outras coisas. Nós vamos falar melhor na próxima semana sobre isso. Mas a ideia é que, em se tratando de possuir vida eterna e de viver de modo agradável a Deus, não tem meio termo. Ou seja, não dá para a gente aceitar o convite da sabedoria e flertar com a loucura. Ou seja, ou a gente aceita o convite da sabedoria e não adultera esse convite, ou a gente rejeita. Não dá para ficar com o pé em duas canoas. Assim como não dá para a pessoa casada ser casada e ter uma vida de solteira. Não dá para a pessoa casada ter a sua esposa, o seu esposo e olhar para o lado. Jesus, ele vai muito além. Aqui, a gente está pensando na questão do adultério no sentido do Antigo Testamento, da consumação do ato. Jesus vai muito além. Ele fala que se você olhar com segundas intenções, você já adulterou, você já pecou no seu coração. Então, é importante a gente pensar nisso. Aqui, ele faz essa relação, porque, em última instância, o leito conjugal precisa ser um leito sem mácula, uma aliança perfeita. E aí eu quero pensar com você que a partir do momento que você aceita, e você, aqui está falando daquele que aceita, ele é condenado, mas se eu aceito o convite da sabedoria, e eu vou para a festa, e eu vou para o banquete, a sabedoria, ela, ao participar do banquete da sabedoria, depois você pode ler em casa Provérbios 2, 3 e 4. O capítulo 2 vai falar que a sabedoria guarda o nosso caminho, quando você participa desse banquete. O capítulo 3 vai dizer que a sabedoria dirige o nosso caminho. E o capítulo 4 vai dizer que a sabedoria aperfeiçoa o nosso caminho. Amém.
banquete não é só aquele momento, vai muito além. É para a vida toda. E eu queria fazer uma ilustração da filosofia. No seu último discurso, antes de beber cicuta, Sócrates disse: a vida que não é examinada não é digna de ser vivida. Paulo disse algo semelhante em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. O Senhor está considerando nossas veredas, sondando o nosso coração. Hoje eu estou sem voz para... Obrigada. Melhorou? Hoje eu estou sem voz, desculpa. O Senhor, Ele considera as nossas veredas, os nossos caminhos que nós escolhemos. Está lá em Provérbios 5:21. E Ele sonda o nosso coração. Isso está em Provérbios 21:2. E é justamente tudo que Jesus vai afirmar no Novo Testamento depois. O Senhor também sonda as nossas ações. E nós devemos fazer o mesmo. Nós temos nos examinado, nós temos olhado para a nossa vida. Quando a gente traz aqui para os irmãos hoje, né, que esse liturgicamente é o último ano da igreja. Domingo que vem nós começamos o ano novamente, nós entramos no advento, nós vamos começar a ter toda a expectativa do Natal, né, da vinda de Cristo novamente na nossa vida. Mas pensando nisso, né, muito antes de chegar a 31 de dezembro, que é o nosso calendário cívico, nós temos refletido sobre o que nós temos feito, como nós temos feito. Porque a vida é curta e preciosa demais para a gente desperdiçar com tudo que é temporário, com tudo que é trivial. Se nós estamos andando em sabedoria, nós precisamos olhar para o eterno, para aquilo que vai além do tempo, das nossas datas, das nossas festas. Que banquete eu quero me assentar? E nesse sentido, a gente precisa pensar, quando a gente olha então para Jesus como Rei, como Cristo e como soberano sobre todas as coisas e toda a criação, talvez o Evangelho não seja só uma mensagem sobre como a gente vai viver no pós-vida. E não é apenas isso. É como a gente vive o nosso aqui agora. Com os olhos para a eternidade ou com os olhos no momentâneo. Para que a gente não adultere também a mensagem do Evangelho. Isso é muito caro, isso é muito sério. Porque Jesus, olhando para tudo isso, entendendo que a nossa sabedoria humana é limitada, já que a gente viu que sabedoria é fazer tudo no tempo certo, do jeito certo, com a intensidade emocional correta, e a gente vê que a gente não consegue fazer isso, a gente precisa de alguém que saiba. E Jesus é a revelação de Deus que soube fazer isso, que foi a sabedoria encarnada, do qual a gente pode olhar e falar: eu quero seguir esse caminho. E eu queria deixar essa frase para você, do N.T. Wright, que diz: o Evangelho não é uma simples mensagem sobre como as pessoas são salvas de um modo puramente espiritual. É sobre o senhorio de Jesus, o Rei sobre o mundo real, sobre a realidade da vida das pessoas, sobre decisões difíceis que nós temos que enfrentar. Quais são as decisões difíceis que você tem que enfrentar? Daqui para o final do ano ou para o próximo ano? Você tem submetido essas decisões ao Senhor? Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida como crentes do domingo e ateus de segunda a sábado. Porque às vezes a gente tem alguma coisa para fazer e a gente fica lá maquinando como fazer. Mas a gente não ora a Deus. E isso acontece com todos nós. Inclusive comigo. Essa semana aconteceu uma situação nesse sentido e eu olhei para mim e falei, eu estava estudando o texto e falei: olha que bonito, né? Nessa questão da sua vida você não está orando a Deus. Parabéns.
Eu já morri na cruz por você. Eu ressuscitei para que você pudesse chegar até mim sem precisar de intermediário. Só chega na sala do trono, se ajoelha, ora, apresenta. É isso. Deus não é um rei inacessível. O nosso Senhor Jesus Cristo reina com Deus Pai, o Santo Espírito. A Trindade, como a gente compreende, e Ele quer nos ouvir, Ele quer nos acolher. Então, Deus promete proteger, Deus promete dirigir e aperfeiçoar o nosso caminho. Tudo que a insensatez pode oferecer para nós, tudo que a loucura, e a gente vai ver melhor sobre isso a semana que vem, tudo que ela pode oferecer para nós é perigoso, é um desvio. Parece bom, mas é decepção no final. É caminho de morte. Não deve ser tão difícil tomar a decisão certa se a gente está com aquele que é sábio. Não quer dizer que essa decisão vai ser fácil. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que ela vai trazer vida para nós. Não existe neutralidade diante do Senhor. Quando a gente rejeita o conselho de Deus, a gente rejeita Deus. Quem não é por mim, é contra mim. E esse é um fato difícil da gente engolir. Mas o fato é que no final, o que a gente escolhe? Um banquete ou um funeral? É muito sério isso. Porque Deus nos convida, o nosso Rei nos convida para participar de um banquete que Ele mesmo nos preparou. O banquete simboliza a graça, a provisão de Deus, a alegria para aqueles que aceitam o convite. Essa semana eu fui numa festa de casamento. E é interessante porque a festa, a alegria, os noivos convidam, eles mandam os convites para várias pessoas. Algumas não vão poder porque na data não dá certo, outras porque já tem um outro compromisso que na agenda delas é mais importante. Mas o fato é que se esses noivos convidaram você, é porque eles querem que você se alegre com eles. E se o nosso Deus nos convidou para esse banquete, adivinha? Ele quer que a gente se alegre com Ele, que a gente celebre com Ele. E participar de um banquete é tudo aquilo que eu falei. Envolve alegria, conexão, vida. Nesse sentido, o banquete é um convite para o discipulado, para a transformação, porque é o convite de Deus para que nós possamos participar da sua eternidade, de uma vida plena, de vida nos nossos anos de salvação. Jesus tem autoridade e Ele tem poder espiritual sobre toda a criação. Não é um poder terreno. Não é o poder como a gente pensa. O reino dele é firmado em justiça, fidelidade, graça, igualdade. Jesus governa através do amor, da justiça, do serviço, em vez da força. A realeza de Cristo, ela não é baseada no poder militar ou político, mas sim em amor, em graça, em misericórdia. Ele é rei por ser filho de Deus. E por isso ele tem autoridade sobre tudo que foi criado. E ser súdito de Cristo é complicado a gente, às vezes, nessas nomenclaturas, porque a gente acaba comparando, né, com sistemas vigentes no mundo, com república, monarquia, com o parlamentarismo também. O parlamentarismo, com todos os governos que a gente tem, mas não é a mesma coisa. Né? E é importante pensar que ser súdito de Cristo é ser guiado pelo seu amor, pela sua justiça, pelo seu serviço, para que haja dignidade humana restaurada. Por quê? Porque é isso que Cristo vai fazer no final dos tempos. É isso que Ele nos convida, porque a gente cantou de todas as tribos, povos e nações, muitos virão te adorar. Aqueles que ouviram o chamado,
aqueles que estão lá para louvar e bendizer ao Senhor. E não vai ser sobre o governo de uma pessoa, mas sobre aquele que criou todas as pessoas e que vai restaurar essa criação a como ele está restaurado. Porque ele é a primícia dos que dormem, ele ressuscitou e agora ele está em glória e diz que nós assim estaremos. Essa é a nossa esperança. Esse é o banquete final do final dos tempos. Quando a gente celebra a mesa do Senhor, né, essa mesa que aqui assim não chega nem perto daquilo que a gente vai ver e viver, o fato é que isso é uma antecipação real, porém espiritual, do banquete do reino de Deus. É uma expectativa, essa é a nossa esperança. O reino de Cristo já está presente hoje na igreja, já governa sobre nós. E a Eucaristia, ou a ceia do Senhor, serve como um penhor da glória futura, como diria o apóstolo Paulo. Ou seja, não é só, para nós como presbiterianos, não é só uma lembrança, não é só um memorial, ela é um encontro real e espiritual com Cristo vivo. É a presença real de Jesus em nós e através de nós. Nós nos alimentamos pela fé em Cristo. Quando a gente ceia junto, a gente vive um pouco, é assim, é um já ainda não. A gente prova um pouquinho daquilo que vai ser. Que a gente possa celebrar a mesa, ter essa certeza da garantia da vida eterna. Não é por nós, não é pelo que nós façamos ou fizemos ou possamos fazer, mas é pelo que Cristo fez. A sabedoria encarnada, ela nos convida para um banquete. Cristo Jesus, ao retornar para o julgamento final, vai estabelecer novos céus e nova terra. E esse banquete será plenamente realizado quando ele estiver aqui. E quando ele não está, a igreja celebra com uma expectativa, um penhor da glória futura. E é isso que nós vamos fazer. Os irmãos do louvor vão cantar uma canção. Eu vou pedir para Neire, o Sr. Silas, eles vão levar os elementos da ceia até você durante essa canção. Segure com você, tá? Depois nós vamos cear juntos. E os irmãos que vieram também preparados com os dízimos e ofertas podem estar vindo à frente. Sempre tu és o rei.
nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial, Pai. Estamos participando da ceia do Senhor, e possamos lembrar desses elementos, Pai, do seu corpo, do seu sangue, Pai, que veio para nos salvar. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado, obrigado, Pai, pelo seu amor. Em nome de Jesus, é por hora. Amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, partiu, tendo dado graça por isso recebeu o corpo, que é dado em favor de vós. Após haver ceado, de semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da aliança que eu faço no meu sangue. Todas as vezes que comemos e bebemos, nós anunciamos o reino que virá. Nós lembramos daquilo que Cristo fez por nós. E nós vivemos a expectativa de que o reino dele venha e seja consumado. Então comamos e bebamos juntos. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pelo mistério da nossa fé. Obrigada, Senhor, pelo pão que partimos, que é a comunhão no corpo de Jesus. Obrigada, Pai, pelo cálice que bebemos. Obrigada porque é a comunhão no sangue de Cristo. Nós te damos graças nessa hora, Pai, de todo o coração. Nós te bendizemos e adoramos, ó Deus, porque celebramos a expectativa do teu reino. E clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diante da nossa dificuldade, da nossa humanidade caída, o Senhor preparou o teu Filho para nos redimir, para nos salvar. Obrigada, Pai, porque o teu Filho reina. Obrigada porque ele está no trono. E nós confiamos, ó Pai, que no momento oportuno tudo será restaurado, renovado, redimido para a honra e glória do seu nome, Pai. Enquanto isso não acontece, e todas as vezes que nós celebramos aqui, Senhor, essa mesa, nós possamos ser alimentados física e espiritualmente, Senhor. Obrigada porque a sabedoria nos fez um convite. E o teu Filho nos orientou para que aceitássemos. Não por nós, mas por causa dele. Nós te damos graças, ó Deus, Senhor. Porque não há nada em nós que não venha de ti. Pedimos a Deus por aqueles que têm andado por caminhos difíceis, que têm andado por caminhos de zombadores, de loucos. Ser misericordioso com eles. Aqueles que são honestos, simples, ó Deus. Clamamos, ó Pai, para que ouçam a tua voz e se voltem para ti. Há tantos queridos que nós conhecemos que estão distantes de ti. Mas nós pedimos nessa hora, Pai, por aqueles que sofrem sem o Senhor. Dá-nos, ó Pai, a capacidade de falar de forma clara e nítida o teu evangelho para essas pessoas. Que nós possamos olhar para essa cidade onde nós estamos e amar essas pessoas como o Senhor ama e convidá-las para o banquete. Capacite-nos, ó Deus, a que sejamos uma igreja de missão que fala do teu reino, que proclama a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia através dos nossos atos. E perdoa-nos, ó Pai, às vezes que fazemos justamente o oposto. Que nós possamos, ó Deus, viver a expectativa de louvar e bendizer o Senhor sempre em todo o tempo. E enquanto nós vivemos nesse mundo, nós ainda sofremos, ó Pai. Por isso nós clamamos por aqueles que estão doentes. Que o Senhor venha, ó Pai, com cura, com restauração. Pedimos de forma especial pela vida do Roberto, da Dora, Senhor. Continua fortalecendo a dona Divina, a sua saúde. Agradecemos porque essa semana ela celebrou mais um ano de vida. E louvamos a Ti também no dia de hoje, pelo aniversário da Valéria, Senhor. Obrigada, Pai. Louvamos e bendizemos o Teu nome, pela vida. E que o Senhor continue colocando mais vida nos anos dessas amadas irmãs. Fortalece elas, os seus familiares, ó Deus.
Nós te damos graças, ó Pai, também pelos dízimos, pelas ofertas, porque até aqui o Senhor tem sustentado a tua igreja. Continua nos fortalecendo, ó Deus, para que possamos proclamar o teu reino com fidelidade, sem adulteração nenhuma, Senhor, todo dia, dia após dia, até que o Senhor venha. Nós te agradecemos porque o Senhor é um rei que nos torna herdeiros contigo. Esse reino também é nosso por causa do que Cristo fez. O Senhor é um rei que nos chama a participar de uma família. E por isso nós oramos juntos. A oração que o teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãs, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, com a sua família, e vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive e reina hoje e sempre.